século XIX. O século XIX ele vai ser, né, marcado pelo né, processo de libertação. Primeiro, por uma pressão internacional, né, a pressão da Inglaterra, né, ali no auge da sua Revolução Industrial, faz com que, né, ela começasse a pressionar as nações subordinadas a ela pelo fim da escravidão. E no Brasil não foi diferente, né, Flávia? É isso, Padreco. É assustador quando a gente lê sobre o tráfico, né, de escravos. Quando você falou de tumbeiros, né, o fato das pessoas serem jogadas dentro desses navios, inclusive os ingleses no século XX, né, liberaram aí uma série de documentos comprovando os horrores da escravidão e como que os africanos eram trazidos, né, a posição deles dentro do navio, enfim, um horror generalizado. Inclusive o Laurentino Gomes, que fez aí uma compilação de livros sobre escravidão, né, ele fala num dos livros que os tubarões mudaram as rotas porque eles encontraram muitas pessoas mortas, né, e aquela coisa do sangue na água, né, e eles mudaram a rota deles pela quantidade de pessoas jogadas aos mares. Os corpos dessas pessoas que morriam nos navios, né, eram jogados ao mar. Né? E aí, a gente entender esse terror todo, né, e é o trabalho do Laurentino Gomes é super importante, né, as pessoas eram jogadas ao mar e os tubarões começaram a perceber isso, né, e mudaram a rota deles. Então, assim, a gente está falando aqui de crimes, né? De crimes cometidos por esses estados que estimulavam o tráfico. Quando a gente pensa em tráfico de escravos, como o Padre muito bem falou aí, a gente fala também de países que não tinham escravos dentro do seu território, mas que participavam do tráfico, que enriqueceram com esse tráfico. Aqui eu estou falando não só da Inglaterra, mas eu estou falando da Holanda. Muita gente não fala, não sabe que a Holanda, né, enriqueceu muito com o tráfico de escravos. Né? Então, é preciso dar nome aos bois. Né? É preciso dizer que muitos países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, participavam ativamente do tráfico de escravos. Né? E, inclusive, isso quase que gerava guerra entre esses países. Né? Tamanha era a lucratividade desse tráfico. Eu tenho aqui um texto, para a gente falar das leis abolicionistas, eu trouxe um trechinho do Joaquim Nabuco, né, que ele escreveu no Abolicionismo, que diz o seguinte: basta-me dizer que a história não oferece no seu louco decurso um crime geral que, pela perversidade, horror e infinidade dos crimes particulares que o compõem, pela duração, pelos seus motivos sórdidos, pela desumanidade do seu sistema complexo de medidas, pelos proventos dele tirados, pelo número das suas vítimas e por todas as suas consequências, possa de longe ser comparado à colonização africana da América. Ou seja, crimes sem punição. Crimes sem punição. É disso que a gente está falando aqui. E é muito triste, né, a gente ver que ainda hoje, se fosse possível, muitas pessoas voltariam, né, a escravizar outras pessoas. Né? O Brasil de hoje está muito visível. Né? E por isso é o nosso papel aqui de trazer esse tema. Para falar das leis abolicionistas, geralmente quando a gente fala de leis abolicionistas, as pessoas falam assim, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários e a lei Áurea. Só que antes dessas três leis, a gente teve as leis de abolição do tráfico de escravos, como o Padreco aí falou, por uma pressão imensa da Inglaterra. E por que a Inglaterra está tão preocupada com isso, né? Será que os ingleses finalmente caiu a ficha, né, de que o tráfico era desumano, né, era absurdo, que não poderia mais acontecer? Existiam sim pessoas que pensavam dessa forma, mas não eram a maioria. O que o governo inglês estava realmente querendo com isso é cuidar dos africanos dentro da África. Quando eu falo cuidar, não é cuidar, né, de ajudar, não. É de explorar lá, porque a gente está vivendo no século XIX, né, o período industrial, né, o auge da industrialização. Aí começa um pouquinho antes, mas que vai ter seu auge, o surgimento de novas tecnologias, né, no século XIX. E a África começa a interessar. Quando eu falo de África, obviamente eu estou falando do continente africano. O continente africano começa a interessar bastante. Muita matéria-prima, né, muito diamante, né, e também mão de obra barata, que era o que eles precisavam para a Revolução Industrial. Então, o interesse inglês é de manter
esses africanos no continente, que eles não viessem mais para cá. Tem questões humanistas? Sim, tem. A gente está vivendo aqui o pensamento ainda iluminista, né? Um momento de pensar essas questões, um momento de questionar algumas coisas, né? Pós-Revolução Francesa, mas pensando que tudo isso, né, foi obra da burguesia. E a burguesia está interessada no lucro.